o Oeiras Digital continua a trazer até si as várias personalidades do concelho. Primando por assuntos de interesse público, trazemos esta semana Carlos Morgado, vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, para abordar as temáticas da educação, desporto e ainda comentar a nova orgânica da Câmara de Oeiras. A última eleição autárquica marcou exatamente o início do novo ciclo. O que é que espera para este novo mandato e qual é o município que se projeta neste momento? Respondendo à sua pergunta, quero afirmar que o objetivo para este mandato passa essencialmente por continuarmos a manter os excelentes indicadores, portanto, que o município de Oeiras, portanto, conseguiu granjear ao longo das 3 últimas décadas. E, portanto, nesse particular, costumamos dizer, por vezes, que é muito difícil chegar ao topo, mas mais difícil é conseguirmos depois mantermos nesse topo. E, portanto, nós vamos ter realmente essa tarefa árdua, mas gratificante, que é precisamente, como disse há pouco, continuarmos a manter esses mesmos indicadores com menos recursos financeiros. No fundo, é hoje, efetivamente, e fruto da conjuntura económica que efetivamente atravessamos, é realmente o grande desafio que temos pela frente. No mandato anterior, a educação surgiu como uma aposta central da política de desenvolvimento do Concelho de Oeiras. O que é que ficou ainda por fazer neste pelouro e que é tão importante para o próprio Concelho? A educação é um pilar estratégico do desenvolvimento económico e social, portanto, do Concelho de Oeiras. E nesse quadrante registre-se que o grande investimento que a Câmara Municipal de Oeiras fez na construção de novas escolas, na requalificação, portanto, do parque escolar. Portanto, estamos a falar de escolas de primeiro ciclo e jardins de infância. Estamos a falar também do investimento que foi feito ao nível da introdução das novas tecnologias de comunicação, de informação e comunicação. Portanto, no fundo, é óbvio que um projeto nunca está finalizado. Ainda temos realmente muito para fazer na área da educação e aqui, como é óbvio, contamos com vários parceiros, os pais encarregados de educação, portanto, através das próprias associações de pais, as direções dos agrupamentos, as próprias juntas de freguesia e outras forças vivas, portanto, para que efetivamente possamos ter uma educação, portanto, a dar cada vez melhores resultados. E isso tem sido realmente, aliás, esse será mais um desafio que nós teremos no futuro. Ou seja, se nós temos realmente boas escolas, não podemos realmente ficar satisfeitos com os resultados que até aqui têm sido obtidos. E, portanto, esse é o desafio que vamos ter pela frente, em congregação com todos os outros parceiros, de arranjarmos formas de, no fundo, conseguirmos estimular os jovens em termos de sistemas de aprendizagem, conseguirmos cativá-los para que, efetivamente, possam, a sua ligação à escola possa, no fundo, ser muito mais proveitosa. Acha que, portanto, não passa só por uma questão
da escola ser muito boa, mas a interação com os jovens tem que continuar a ser muito boa. Temos que continuar a chamar a atenção, a cativá-los e introduzi-los no meio escolar. Não, e lá está, quer dizer, eu posso ter muito boas instalações, mas se eu não tiver bons recursos humanos, se o sistema educativo não funcionar tal como ele está implementado, portanto, há que estudar realmente alternativas e soluções para que, efetivamente, portanto, os resultados possam, efetivamente, ser bastante melhores. Porque, para o investimento que a Câmara já fez, portanto, temos que realmente começar a trabalhar nesse sentido. Mas, nesse particular, há algumas coisas que, efetivamente, têm que ser alteradas. E, nomeadamente, no fundo, a questão das competências. Porque hoje a Câmara tem única e exclusivamente a responsabilidade ao nível das infraestruturas do primeiro ciclo e jardins de infância. Ou seja, a Câmara hoje não tem uma palavra a dizer dentro da escola. A Câmara é simplesmente o senhorio, não é? A quem são solicitadas reparações. Não é? E, portanto, a Câmara quer ir mais além. Ou seja, é muito fácil, por vezes, nós criticarmos o sistema. Sim, mas acho que é o sistema que tem a culpa toda, quer dizer, mas acho que as pessoas também são importantes. As pessoas têm que fazer algo para alterar esse mesmo sistema, para adaptar esse sistema, para efetivamente podermos, lá está, alcançar melhores resultados para os alunos, para que possamos vir a ter também melhores cidadãos mais bem preparados, portanto, para o futuro. O próprio jornal Oeiras Digital é um jornal novo no Concelho de Oeiras e, como disse, que neste momento há que estar próximo às pessoas e os órgãos de comunicação social aqui residentes servem de certa forma também de ferramenta. Neste âmbito também gostava de lhe perguntar que tipo de apoio é que a própria Câmara dá a este tipo de órgãos de comunicação social, aos jornais existentes em Oeiras. E como é que encaram esta nova era digital dentro das próprias plataformas de notícias? Porque no nosso caso é apenas um portal, mas em Oeiras há outros jornais que ainda funcionam com exemplares impressos todas as semanas e de 15 em 15 dias. Eu tenho, por princípio, como disse inicialmente, de querer estar efetivamente junto das pessoas e junto das instituições, porque esse, repito, é o verdadeiro papel de um autarca. É, no fundo, ouvir as pessoas, ouvir as suas críticas, ouvir as suas sugestões, ouvir aquilo que muitas vezes não gostamos, mas, no fundo, o desenvolvimento de uma sociedade, de uma comunidade, traça-se precisamente no confronto de ideias. Ninguém é dono da verdade. E, portanto, o nosso papel é realmente tentar congregar todos os contributos, tentar envolver todas as pessoas, independentemente da sua filiação partidária, da sua raça, do seu credo. Quer dizer, acho que todas as pessoas têm que se sentir úteis, portanto, na sua comunidade. E esse é o canal que eu privilegio. Mas, como é óbvio, pronto, a comunicação social assume aqui um papel extremamente importante, e nomeadamente a comunicação social local. Porque, no fundo, hoje sabemos que a comunicação social local, por vezes, tem mais leitores do que a comunicação social nacional. Porque as pessoas hoje querem saber as notícias que lhe dizem mais intimamente. Exatamente. E, portanto, aí, como é óbvio, o papel da Câmara passa, efetivamente, por apoiar esses órgãos de comunicação social locais, porque, no fundo, eles também representam braços armados do próprio município,
fazendo chegar, no fundo, a comunicação, a informação necessária, portanto, às pessoas que efetivamente aqui residem, que aqui trabalham, que aqui estudam, porque, no fundo, isso é extremamente importante, ou seja, é importante para a Câmara dar a conhecer aquilo que faz, aquilo que realiza, mas também, no fundo, é importante às pessoas que aqui residem, que aqui trabalham, que aqui estudam, portanto, tomarem conhecimento dos projetos, das ideias, da obra que realmente aqui acontece. No seu percurso assinala-se, por exemplo, a presidência da Associação Desportiva de Oeiras. Acha que existe ainda algumas vertentes a desenvolver na prática, na política de prática desportiva e na política de desporto local aqui no concelho de Oeiras? Ao nível do desporto, a Câmara Municipal de Oeiras tem desempenhado um papel extremamente importante. Não só no apoio às coletividades, como também na organização de vários eventos. E estou-me a lembrar, por exemplo, da Corrida do Tejo, que normalmente envolve na ordem dos 10.500 participantes, a Marginal à noite, que já envolve cerca de 6, 7 mil participantes, o Troféu das Localidades, que é, no fundo, uma prova de atletismo que decorre ao longo do ano com 12 corridas, salvo erro, a serem organizadas por várias instituições desportivas do concelho e que normalmente cada corrida envolve cerca de 700, 800 atletas. O próprio Mexa-se na Marginal, portanto, em que, no fundo, a Câmara tenta devolver a Marginal às pessoas para usufruírem daquele magnífico espaço e daquela magnífica paisagem. Portanto, no fundo, este tipo de eventos serve, acima de tudo, para se promover a prática desportiva, promover o exercício físico junto da população. E isso tem sido realmente uma enorme mais-valia deste município, porque, inclusive, com a construção do Passeio Marítimo, à qual eu costumo afirmar que é realmente a principal infraestrutura desportiva do concelho, pois diariamente milhares e milhares de pessoas portanto, utilizam aquele magnífico espaço para andarem, para correrem, para andarem de patins, para andarem de bicicleta, o que, no fundo, ajuda à introdução de novos hábitos mais salutares e que vão originar também, no fundo, pessoas mais saudáveis, pessoas mais felizes. Aliás, nesse contexto, há bem pouco tempo, uma organização, portanto, no âmbito da Comunidade Económica Europeia, o desenvolvimento de um estudo que foi feito referia isso mesmo, ou seja, que a população de Oeiras era, efetivamente, das populações mais saudáveis, portanto, do nosso país. Mais prática desportiva, portanto, pelas instalações, espaços. Precisamente, que têm. não só pelas infraestruturas, mas também pelos próprios projetos que a Câmara, ao longo destes anos, tem vindo, portanto, a levar a efeito. Aliás, estou-me a lembrar, por exemplo, de um outro projeto que é muito importante, que é o 55+. Ou seja, portanto... Preocupa-se com a terceira idade também e com precisamente, a quer vantagem dizer, de terem uma aliás, prática ainda há bem desportiva. pouco tempo, pessoas idosas, na altura vieram 3 grupos cantar aqui as janeiras à Câmara Municipal de Oeiras. E então alguns idosos vinham-nos agradecer o facto de estarem neste momento a praticar a natação
que lhes possibilita realmente, pronto, uma melhoria no seu bem-estar e na sua qualidade de vida, não é? E isto, como é óbvio, portanto, é o melhor retorno que nós podemos ter. Dentro do município é conhecido o seu apoio a agremiações culturais e desportivas. Neste contexto de restrições económico-financeiras, será possível manter esse apoio? E nesta conjetura, pergunto também qual o futuro das mesmas agremiações e da sua relação com o município? Reparem, o Oeiras, como é óbvio, não é nenhum oásis nesta conjuntura económica. Portanto, ela acaba por se repercutir também no próprio município de Oeiras. Embora tenha certeza, em menor escala, do que infelizmente acontece noutras áreas do nosso país. Mas, reparem, o orçamento da Câmara Municipal de Oeiras, em 2010, cifrava-se nos 193 milhões de euros. Em 2014, está nos 127 milhões de euros. Portanto, estamos a falar num decréscimo, em 4 anos, de 66 milhões de euros. Como é natural, quer dizer, e apesar de todo o nosso esforço, isto acaba por ter repercussão na própria atividade desenvolvida, ou no apoio à atividade desenvolvida pelas várias instituições. O que, no fundo, também traz aqui um desafio a essas próprias instituições, que é, no fundo, arranjarem imaginação e criatividade para continuarem a manter a mesma atividade com menos recursos, não é? Que é, no fundo, aquilo que nós hoje já fazemos também, na própria Câmara Municipal de Oeiras. Exato. Que é, no fundo, tentar manter e, às vezes, aumentar a atividade, mas com menos recursos financeiros. Era isso mesmo que eu também ia pegar, era que entrou recentemente em vigor na Câmara Municipal de Oeiras uma nova orgânica e uma das premissas foi exatamente a redução do número de dirigentes. Esta medida realizou-se em função da nova legislação a que isso obriga ou é também o reajustamento dos serviços às necessidades e às expectativas do desenvolvimento local? Eu direi que é um misto das duas situações. A Câmara Municipal de Oeiras não tem o mesmo ritmo de obra que tinha há 5, 10, 20 anos atrás. Ou seja, é óbvio que iremos continuar a fazer obra, mas não com o ritmo que acontecia até há pouco tempo. Haverá obras estruturantes, como, por exemplo, a continuidade do passeio marítimo, o Centro de Saúde de Algés, que já está a decorrer. Iremos também avançar para a construção dos centros de saúde de Carnaxide e Barcarena. Portanto, estamos neste momento a terminar o próprio Parque dos Poetas. Portanto, a obra irá continuar. Agora, neste momento, a nossa principal preocupação serão as pessoas e, essencialmente, aquelas que estão realmente a passar por dificuldades, fruto realmente do desemprego que assola o nosso país e que, felizmente, no nosso concelho, portanto, a sua percentagem está bastante abaixo dos índices verificados a nível nacional. Ora, queremos agradecer a sua presença nas entrevistas do Oeiras Digital. Foi com muito gosto que realizámos esta entrevista. Quero aqui, portanto, dar os parabéns ao Oeiras Digital e desejar-vos realmente as maiores felicidades, portanto, no desempenho, no vosso desempenho e, portanto, e no desenvolvimento da vossa comunicação. Foi um prazer. Obrigada.